uma grande multidão caminhava e cantava em uma só canção. Na frente dela ia um lindo rei. O seu trono reluzente era inexplicável, o seu rosto atraente, seu olhar amável. Foi assim o lindo sonho que eu sonhei. E a multidão seguia rumo a uma cidade de aparência transbordante de felicidade, lugar onde a tristeza nunca foi. A derrota e o fracasso lá jamais encontram espaço. Não existe dor e nem haverá depois. E vi abrir os portões eternos da cidade. Eu vi abrir, ouvi cantar, um coral de querubins e anjos. Eu ouvi cantar, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis foi entrando na cidade com a multidão. Foi aí que eu entendi a letra da canção. Abre portas e portões eternos para entrar o Rei da Glória. Ele vem com sua igreja cheia de vitória. É o noivo esperado, a hora já chegou. É o dia do Senhor. Toda mesa está preparada e ali não falta nada. A cidade iluminada, a noiva adornada. É o dia do Senhor. É a festa dos gemidos que por Deus não foram esquecidos. É o povo que na glória será recebido. São as bodas do Cordeiro que João falou. É a ceia do Senhor. E com voz bem afinada o coral de anjos não pagou. E o sonho mais bonito ainda se tornou o outro hino que o coral cantou. Levantai-vos, ó povos eternos, para entrar o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos senhores, forte na batalha, Senhor dos exércitos. Quem é o Rei da Glória? É Jesus. E abrir os portões eternos da cidade. E abrir, ouvi cantar, um coral de querubins e anjos. Eu ouvi cantar, o Rei dos Reis, o Rei dos Reis foi entrando na cidade com a multidão. Foi aí que eu entendi a letra da canção. Abre portas e portões eternos para entrar o Rei da Glória. Ele vem com sua igreja cheia de vitória. É o noivo
trazendo à memória a missão que foi dada por Jesus, a qual foi lido nesta noite. Temos a incumbência de pregar este Evangelho a toda criatura. Muito especial porque nos desperta se estivermos um pouco acomodados, traz-nos à mente a ordenança que Jesus nos deu e ao mesmo tempo a igreja ela está anunciando Jesus. Domingo passado também tivemos um culto de missão na nossa igreja, o DIP. Não sei se a igreja aqui participa, mas é um trabalho onde passamos o dia todo intercedendo a Deus em favor da igreja perseguida, onde temos vários depoimentos de irmãos que estão neste momento escondidos em matas, em lugares tão difíceis de até acreditar, irmãos, muitos mortos, tendo família destruída, patrimônio confiscado, irmãos de vários lugares dispersos por amor a Cristo. Domingo passado estivemos ali orando a Deus, ouvindo o relato, contribuindo com a obra do Senhor. Estávamos ali fazendo missões, como nesta noite a igreja Mucurici também está fazendo. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque entendemos que a missão ela nasceu no coração de Deus. Eu creio que os irmãos já têm ouvido muito falar sobre isso, mas isso é demonstrado no amor de Deus enviando Jesus Cristo para a salvação da humanidade. E Jesus então ele vem a este mundo, ele cumpre ali o propósito de Deus de morrer por aqueles que estavam perdidos, e após cumprir o seu propósito de salvação, o seu sacrifício se aceita diante de Deus. Antes de ter assunto aos céus, ele vai deixar esta recomendação, a qual foi lida aqui nesta noite, a qual ele diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E esta é a missão de todo crente, todo servo e serva de Deus, que um dia recebeu também a pregação do Evangelho, recebeu a salvação de Jesus, tem que dar continuidade para que outros também possam receber do mesmo que temos recebido. Já visto, falamos que nestes últimos dias parece estar mais difícil ganhar alma para Jesus. Eu me lembro e recordo da infância, irmão Nathanael também, crescemos juntos. Era comum em cultos livres que dirigíamos ver almas se converter chorando. Pessoas que vinham com a sede de Jesus, levantavam a mão, no outro dia parece que era mais crente que o pastor da igreja, já trocava as roupas tudo, vinha naquele fanatismo, mas era sede de transformação, porque é isso que o Evangelho ele produz. Vimos nessa manhã, né? A metanoia, a mudança de pensamento, sentimento e atitude através do poder do Espírito Santo e da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas hoje as coisas estão mais difíceis. Nós trabalhamos com culto a livre, ali de vez em quando realizamos o culto a livre, não deixamos morrer essa essência. E às vezes quando terminamos ali, está na minha responsabilidade, algumas irmãs mais idosas chegam e dizem: irmão, mas foi um culto tão abençoado, a pregação foi tão poderosa, mas ninguém aceita Jesus. Aí eu digo: irmãos, independente se aceite ou não, a nossa missão é pregar este Evangelho. Que ouça ou deixa de ouvir, a igreja vai cumprir a missão de pregar que Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo. Em breve ele vem buscar a igreja para morar no céu. E não podemos deixar essa chama apagar em nossos corações. Muitos olhando para isso deixam de pregar e dizem: mas não tem mais sentido entregar um folheto. Não, a mensagem continua a mesma. Muitos dizem que a Bíblia tem que ser novamente escrita. Está ultrapassado, isso é mentira do diabo. O Evangelho que salva e transforma é o mesmo, e a igreja não precisa mudar. A igreja precisa se despertar, encher o Espírito Santo e pregar a palavra de Deus. Porque se assim a igreja cumprir, irmão, o seu papel, naquele dia de prestação de contas estaremos livres do sangue de muitos. E aqueles que rejeitaram a pregação não poderão dizer: eu não ouvi a mensagem do Evangelho. Aleluia! E a igreja de Jesus, neste culto desta noite, ela está aqui para ser renovada.
a chama se acesa para pregar o Evangelho. Eu não sei se você tem desanimado na caminhada, ou quem sabe a chama de falar de Jesus no mundo da caminhada foi se apagando, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui para renovar a igreja e trazer à memória que o papel da igreja é pregar o Evangelho. E o Espírito Santo ainda não foi embora. Muitos já não têm mais força para orar, muitos já não querem mais os dons, muitos já não querem mais a porção do Espírito, mas o Espírito continua dizendo: eu estou aqui para encher. Quem tem sede, venha. E só através do Espírito Santo que a igreja consegue pregar o Evangelho, irmãos. Não adianta a igreja tentar querer inovações. Eu estou vendo muito evangelho estranho por aí sendo pregado, irmãos. Porque muitos deixaram de buscar o Espírito Santo, deixaram de se encher do Espírito Santo para pregar a obra de Deus e estão inventando modismos. Há pouco dia um irmão chegou para mim e disse: ô irmão, o que o irmão acha dessa igreja que está se inovando, pregando, pintando paredes de preto? São tantas coisas que estão surgindo, irmãos. E as igrejas estão enchendo, se aderindo de tantas coisas. Mas o Evangelho que liberta e transforma é o Evangelho da porta estreita. Muitos estão querendo alargar, estão tentando inventar meios e artifícios para tentar prender a pessoa, mas quem ainda prende a pessoa é o poder da palavra, é o Espírito Santo de Deus. E se você ainda tem em seu coração a sede de pregar o Evangelho, o Espírito Santo de Deus está aqui para encher o teu coração e a tua vida, porque o Senhor tem pressa. Os sinais estão se cumprindo e não é tempo da igreja baixar a cabeça, não é tempo da igreja baixar a guarda, não é tempo da igreja de desanimar, mas é tempo de renovar as forças, é tempo de buscar em oração o poder do alto, para quando a igreja pregar o Espírito Santo começar a converter vidas. As ferramentas ainda estão à disposição da igreja: poder e palavra, oração e palavra e ação. Se a igreja colocar estas três ferramentas, aleluia, à disposição do Espírito Santo, vidas vão converter ao Evangelho. E se não converter, não muda nada. A missão da igreja é ir pregar o Evangelho. Quem salva é o Espírito Santo. Mas eu creio, se você tem o desejo no coração e se dispor na brecha em buscar a revelação da palavra e sair ao campo ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo vai salvar almas, porque a obra é de Deus e o Espírito Santo ele coopera com a igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele cooperava com a igreja primitiva, aqueles que haviam de ser salvos, e o Espírito Santo ele ainda continua na frente da igreja. O Espírito Santo ainda continua dando palavra, o Espírito Santo ainda continua dando poder, e o Espírito Santo ainda continua convencendo vidas e corações a Cristo. Não se entristeça, não pense em parar. Se você pregou este ano e ainda não ganhou uma alma, saiba de uma coisa: o seu trabalho tem recompensa lá no céu. Aleluia. Pois você não está trabalhando para o pastor, você está trabalhando para aquele que te chamou para a obra. Aleluia. Então não perca a esperança, continue dizendo que Jesus é amor, continue dizendo que Jesus salva, continue dizendo que Jesus liberta. Aleluia, porque em breve nós estaremos no céu e o Senhor há de recompensar aqueles que fazem a sua obra com alegria. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo
e faça a obra que Deus te comissionou, e o nome de Deus será glorificado através de sua vida. Deus abençoe e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, o coração responde na dor, é hora de ver o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus, eu vou ser morrer na cruz, sua vergonha e o seu desprezo ele levou. Ele assim te doeu e a outra vez se torna o amor que eu não te dei. Jesus te Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente bem, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado, e o coração se esconde na dor, é hora de ver o Salvador, o Salvador. Ele é Jesus, e com você morreu na cruz, sua vergonha e seu desprezo ele levou. Ele assim te doeu e a outra vez se torna o amor que eu não te dei. Jesus te É de grande relevância, de importância diante do Todo-Poderoso. Então eu preciso levar missões, a evangelização, como uma situação, um caso sério. Quando vai que a terra longínqua não é seu lugar, quando o abraço de quem mais te ama começa a faltar, vai querer voltar. O pródigo vai voltar quando ouvir o hino de louvor e a alma soluçar, e no mundo as falsas amizades lhe abandonar, vai querer voltar, vai sentir saudade, vai chorar de dor, vai sentir a falta do primeiro amor.
Volta pro Senhor, volta pro Senhor que sempre te guardou e você não morreu, porque a mão de Deus te deu livramento muitas vezes por aí. Se não fosse a mão do Salvador, você não estaria aqui. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Vai sentir saudade, vai chorar de dor, vai sentir a falta do primeiro amor. Vai lembrar dos hinos que cantava com a mocidade, dos encontros que aconteciam no domingo à tarde. Era tudo simples, mas sentia a felicidade. E hoje não tem mais. Vai buscar de novo a presença do Consolador e querer de volta a essência do primeiro amor. E sentir a falta que lhe faz Jesus o Salvador. Volta pro Senhor, volta pro Senhor que sempre te guardou e você não morreu, porque a mão de Deus te deu livramento muitas vezes por aí. Se não fosse a mão do Salvador, você não estaria aqui. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Volta, filho, volta ao primeiro amor. Volta, filho, volta para o Salvador. Confesso para os irmãos que é difícil estar aqui, né? Mas com grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. E essa alegria muitas vezes tem que ser compartilhada, né? Muitas vezes nós queremos essa alegria só para nós. Mas essa alegria não vem de nós, essa alegria vem do Senhor. Vem da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Como já foi falado nessa noite, né? Estou aqui no meio de uma igreja bastante bem instruída, tenho certeza disso. Muitos professores, mestres, todos conhecem, né, a importância de fazer missões. Mas nós estamos aqui nessa noite para falar com a igreja do Senhor, que em tempo, fora de tempo, pregue a palavra do Senhor. Pregue através da sua vida, através do seu testemunho, através da sua voz, não importa, mas leve a palavra do Senhor. Vidas estão morrendo, perecendo, sem a esperança de salvação. E nós temos essa incumbência nos nossos ombros de levar a palavra do Senhor. Eu trago o abraço do pastor Ademir e toda a igreja. Ali hoje é culto dos jovens. Nós trabalhamos ali com jovens, mas tenho certeza que ali também eles estão fazendo a obra, né? A Damaris está ali cantando, louvando ao Senhor hoje, mas de outra oportunidade eu vou ouvi-la. Eu gosto muito de ouvir a Damaris também cantar. Irmãos, nessa noite eu separei um texto bastante conhecido, e o Senhor tem falado
comigo através dessa palavra. E eu vou tentar passar para a igreja aquilo que o Senhor me fez entender através desse texto bíblico. Se encontra no livro de João, no capítulo 9, onde vai falar sobre a cura de um cego de nascença. Há dias que eu li esse texto, o Senhor falou no meu coração, e assim que o Natanael me convidou, eu falei, vou contar a experiência que eu tive com esse texto. Eu ia falar ali com os irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor irá falar também. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela jamais volta vazia. Por mais simples que seja a nossa palavra, mas nós cremos no poder e na ação do Espírito Santo de Deus. E é Ele que faz a obra. Amém? Então abra o seu coração, como você já tem glorificado, continue glorificando ao Senhor. Se alegre nessa noite, porque você tem a salvação em Cristo Jesus. E os seus olhos foram abertos. Você foi curado da cegueira espiritual. João capítulo 9, do 1 ao 4, diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele a obra de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Amém? Os irmãos podem sentar. Em poucas palavras, eu irei tentar passar para a igreja aquilo que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração, e que Ele possa falar no seu coração também nesta noite. Irmãos, ao ler esse texto, aí a gente imagina, mas o que tem esse texto a ver com o tema de hoje, com missões? Mas o Senhor me fez refletir, né, na cegueira espiritual que muitos estão aí fora. No primeiro versículo diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Eu peguei essa palavra para mim. Porque muitas vezes nós, Igreja do Senhor, nós achamos que só aqui no templo, né, é onde nós devemos servir, é onde nós devemos nos mobilizar. Mas essa palavra, esse verbo passar, ele falou comigo diferente. Ele falou comigo no sentido de mobilizar, no sentido de movimentar. Jesus ia passando, Jesus estava passando. E eu pensei comigo, falei: Senhor, por onde eu tenho passado? Por onde eu tenho me movimentado? E ele disse que Jesus viu um homem cego de nascença. Falei: Senhor, por onde eu tenho passado? O que eu tenho visto? O que eu tenho observado, Senhor? Por onde eu tenho passado? E vou além, por onde a tua igreja, que somos nós, os teus servos, temos passado? Por onde nós temos movimentado? O que nós temos visto? Será que a gente só vê a maldade? Será que nós só estamos vendo descrença, desordem? E tem uma frase que o Senhor colocou no meu coração. E nós muitas vezes estamos vendo somente a maldade das pessoas, mas Jesus está vendo a necessidade.
a necessidade daquele homem que estava ali. Né? Que doença terrível, a cegueira física. Mas a cegueira espiritual também não é tão diferente, irmãos. Muitas vezes para nós que somos servos do Senhor, que já temos Jesus em nosso coração, nós muitas vezes não entendemos o porquê muitas vidas não aceitam a Jesus. Mas eles estão cegos. E o cego, ele não consegue ver, ele não consegue perceber a grandeza que é Jesus, aquilo que nós temos. Aí eu me perguntei, falei: Senhor, e por onde eu tenho passado? Será que eu tenho visto essa necessidade de abrir, né, ou de levar aqueles cegos espirituais a conhecerem a luz que é Jesus? Ou muitas vezes eu tenho sido como Jonas, né? Eu quero mais é que pereça. Irmãos, eu vou contar uma experiência. Há um tempo atrás, eu estava vendo um jornal, e aquilo entrou uma revolta no meu coração de ver tanta maldade acontecendo. E eu orei e falei: Senhor, por que o Senhor não volta logo e acaba com isso tudo? É tanta maldade. E o Espírito Santo na hora me repreendeu e falou comigo assim: porque tem muitas vidas que ainda hão de ser salvas. Verdade. E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha. E esse passando que eu li aqui, Jesus passando, Jesus já veio. A obra que ele tinha para realizar aqui neste mundo, ele já fez. Ele já veio, já entregou a sua vida naquela cruz tão cruel, para dar salvação a mim, a salvação a você e a todos aqueles que o aceitarem. Jesus veio, cumpriu sua missão. Entregou depois aos seus discípulos a missão de ir por todo o mundo. Paulo já fez a missão que estava lhe confiada. Pedro também já fez a missão que já estava lhe confiada. E quem está passando agora? Eu, você. Esse é o nosso tempo. É o tempo da igreja presente. Os discípulos já falaram de Jesus, já foram perseguidos, e a palavra, ela continuou. A igreja cresceu. Nós fomos alcançados com tão grande salvação. E agora é o momento que nós estamos passando. E o que nós estamos vendo? Qual está sendo a nossa contribuição no reino de Deus? Isso foi uma reflexão para mim, irmãos. E eu creio que também, se foi para mim, pode ser para muitos irmãos aqui. É maravilhoso estarmos aqui no templo, adorando, sentindo a presença do Senhor. Como eu gosto de estar na igreja. Como eu gosto de estar reunidos com os irmãos, glorificando e exaltando. Mas a minha luz tem que brilhar muito mais lá fora. A minha luz tem que brilhar muito mais dentro da minha casa. A minha luz tem que brilhar ali, onde eu estiver. Onde tiver um próximo ali caído, necessitado, eu tenho que estar pronto para estender a mão e falar de Jesus. E não vamos desistir, igreja. Jesus, ele ordenou, passou, cuspe ali, passou lodo nos olhos daquele cego e ordenou que ele fosse se lavar. E o que o Senhor falou comigo com essa palavra? Que ao encontrar com Jesus, ao falar de Jesus para alguém,
essa pessoa precisa se lavar. E como? Através da palavra de Deus. É só através da purificação, da santificação, através dessa palavra é que nós alcançaremos ao céu. Lembra de um tempo atrás, quem você era sem Jesus? Lembra? Será que era para você estar aqui nessa noite? Através da sua própria força? Não, não era. O inimigo já teria te devorado. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que você nasceu de novo. E essa palavra ela tem que estar no nosso coração dia após dia, nos lavando, nos purificando, tirando tudo aquilo que muitas vezes quer manchar a nossa vida, a nossa alma, para que possamos alcançar o reino de Deus. Tem misericórdia, Jesus. A missão da igreja, pregar. E muitas vezes a gente pensa, mas eu prego e não consigo convencer ninguém. Um dia eu falei isso. Falei, Senhor, mas eu prego, falo, não consigo convencer. Jesus falou, quem falou que é você que convence alguém? Quem te disse que essa é a sua missão? Essa é a missão do Espírito Santo. A sua missão é falar. A sua missão é ser luz. E onde a luz chega, as trevas vão embora. Onde a luz chega, ela vai mostrar onde tem uma sujeirinha ali que precisa limpar, né? Onde tem alguma coisa que precisa ser arrumado, isso é ser luz. Por isso que muitas vezes nós incomodamos, porque nós somos luz. Quando nós chegamos num ambiente onde há trevas, nós precisamos ser notados realmente. Verdade. Ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo de Deus. Jesus. Nós somos luz, irmãos. Onde a luz chega, o pecado ele é descoberto. Você vê a necessidade de mudança. Interessante que aquele homem ele obedeceu, com toda a sua dificuldade, foi lá, lavou-se e voltou vendo. Olha que maravilha. Lembra de você há um tempo atrás, quando você aceitou Jesus, como seus olhos se abriram? E agora ele vai enfrentar, né, a oposição de muitos. Mas será que é ele mesmo? Não, não é possível. Olha a transformação que só o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida do homem. E eu quero dizer para você que tem um parente, que tem um filho, tem um esposo, esposa, que não tem Jesus ainda, não perca a esperança. Meu Deus. Não perca a esperança de ver aquele que você clama, aquele que você ora, nos pés do Senhor. Não. Pelo contrário, é tempo de buscarmos mais, é tempo de orarmos mais, é tempo de termos mais fé naquele Deus que nós servimos. Irmãos, Jesus, quando esteve aqui, operou milagres, prodígios, maravilhas, e ele disse que os sinais seguiriam aos que creem. Tem alguém aqui que crê? Sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Poder no teu nome, Jesus. Enfermidades saem. Pessoas são libertas. Esse é o poder que o Espírito Santo deu para a igreja, para proclamar. E o mundo veio, irmãos. A igreja primitiva, todos olhavam e viam os sinais que seguiam aqueles que aceitavam a Jesus. E nós, que estamos passando aqui neste mundo, os sinais também precisam nos acompanhar. Os sinais precisam acompanhar. Nós servimos o mesmo Deus. Deus não mudou. O nosso Deus é o mesmo, que ressuscita, que cura, que liberta,
que transforma o mais vil pecador. É, Deus. E muitos diziam, não é esse não tem condição. Como se ele era cego de nascença. Mas aquilo era para manifestar as obras do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, desses últimos dias, irmãos, a iniquidade tem aumentado tanto. E muitas vezes nós ficamos com a nossa fé pequena e a esperança de vermos aqueles que tanto desejamos, né? Servir ao Senhor. Mas não podemos desfalecer. Não podemos desanimar. Não podemos achar que não vou falar mais de Jesus. Já cansei. Não faça isso não. Pregue a palavra do Senhor. Leve essa palavra. É o Espírito Santo que vai fazer a obra no tempo certo, no momento oportuno. Aquela vida há de se render aos pés do Senhor. É, Dizer, Jesus. se é o teu filho, não pode ser. Mas estava nas drogas, estava na prostituição, estava nos vícios. Jesus liberta. É. Mas estava sem esperança. Jesus, ele traz esperança. Oh, aleluia. Mas não tinha mais expectativa nenhuma de vida. Jesus dá vida. Lembra de Lázaro, 4 dias? Para Deus não há nada impossível. Então muitas vezes nós olhamos somente a maldade que está acontecendo. Mas precisamos olhar para a necessidade deste mundo em encontrar a salvação que nós já temos. Nós já possuímos. Jonas queria ver a destruição de Nínive, mas Deus, ele queria ver a salvação daquele povo. E assim aconteceu. Jonas teve medo de ter o pescoço cortado, a cabeça degolada. Muitas vezes nós temos medo também de falar de Jesus, mas a obra não é nossa. De sermos criticados, de não sermos levados a sério. Mas irmãos, pensa um pouquinho nos irmãos da igreja primitiva lá. Pensa um pouquinho nos irmãos lá que entregaram a sua vida. Como o evangelista Gabriel falou, a semana passada nós estávamos ali intercedendo pela igreja perseguida. E ouvimos e assistimos a alguns relatos dos irmãos em cavernas, porque não pode falar de Jesus em público. Irmãos que têm um pedacinho da Bíblia, porque se pegarem com a Bíblia são presos, são mortos. E aqui nós temos uma liberdade tão grande. E muitas vezes falamos, aquele colega meu não precisa mais ouvir de Jesus, não, já falei demais, agora é com ele Deus. Não, vamos aproveitar a liberdade que nós temos no nosso país. Vamos falar de Jesus. Jesus, ele quer salvar, ele quer libertar, ele quer transformar vidas. E ele transforma. Nós não podemos deixar de crer que Jesus transforma. Ele tira do lamaçal, do pecado, daquela sujeira. E a partir do momento que ele for lavado na palavra do Senhor, ele vai ser transformado. Ele vai buscar também a santificação como nós estamos buscando, dia após dia, até chegarmos nas mansões celestiais. E a Bíblia nos diz que façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Hoje a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua de pregar essa palavra, de levar o evangelho do reino. Não vamos desanimar a igreja. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós devemos testificar de tão grande salvação que nós temos. Em casa, no trabalho, onde nós formos, nós somos luz. Nesse texto aqui Jesus disse, eu sou a luz. Enquanto eu estou aqui, eu sou a luz. Lá no livro de Mateus, Jesus diz, vós
sois a luz do mundo e o sal da terra. Então nós, irmãos, nós estamos conservando este mundo. Nós temos que cumprir o nosso papel de igreja do Senhor, falando, testemunhando, vivendo o Evangelho de Cristo. Não só da boca para fora, mas com o coração, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa maneira de viver, para que o mundo veja, assim como viu nesse cego. Não é possível, vidas serão transformadas neste lugar. Vidas aceitarão Jesus neste lugar. E muitos vão dizer, não é possível. Mas esse aí não tinha mais esperança. Jesus, ele concede esperança ao mais vil pecador. E a igreja precisa continuar marchando, fazendo a obra do Senhor e vendo aqueles que estão necessitados. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra venha falar nos nossos corações. Eu convido o Gabriel para cantar um louvor, onde diz o seguinte, né? Todos conhecem: usa-me, sou o teu milagre. Então há esperança, irmão. Você ora pelo seu filho, seu esposo, sua família, há esperança. Porque o Deus que nós servimos, ele transforma, ele ainda salva, ele ainda liberta o mais vil pecador. Então não canse de orar, não canse de buscar, não canse de falar de Jesus. Você vai ver cegos que estão no mundo enxergar essa maravilhosa luz que nós temos. Não pode ficar só para nós. Nós também devemos falar do amor de Jesus. Amém, irmãos? Já até cantou agora? Vamos ficar de pé? Irmãos, vamos pedir ao Senhor para que nos usar nas nossas vidas, que sejamos instrumentos na mão do Senhor para ganharmos para o reino. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre.
louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos, no trabalho de missões, o presbítero irmão Natanael, nosso cooperador irmão Wallace, e nós temos feito um trabalho que é o trabalho que a igreja precisa fazer, né? Nós pregamos ontem ali na feira municipal, às 6 horas da manhã, a irmã Silvana trouxe uma palavra do céu para os pecadores, ou seja, aqui no Curici não há ninguém que diga, eu não ouvi falar de Jesus, porque nós estamos pelas ruas, né, anunciando e falando a palavra de Deus, e esta é a missão. Eu gostei de ouvir as mensagens de hoje, evangelista Gabriel, sua companheira também, os irmãos que louvaram o Senhor, para que a gente entenda que há uma missão dada pelo Senhor à igreja, e nós devemos cumprir ela, e vamos cumprir em nome do Senhor. Se depender de mim, nós vamos cumprir. Se depender de você, você vai também? Amém? A quem enviarei? Quem há de ir por mim? Diz o Senhor. Você pode dizer, eis-me aqui? Eis-me aqui. Não é para mim não, é para o Senhor, viu? Eis-me aqui, Senhor. Vamos lá? Eis-me aqui, Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Eu estava ouvindo um testemunho, nosso pastor em memória, pastor Paulo Leivas Macalão, os irmãos conhecem ele, que é autor de hinos da nossa harpa. Ele estava pregando um certo período no estado de Pernambuco, e de repente ele chega em uma aldeia onde havia muitas famílias, tipo um assentamento, e quando ele chega para evangelizar ali na zona rural, ele encontra um grupo de pessoas que eram da mesma família, chorando em pranto, à beira de uma cancela, e de repente ele chega para evangelizar, não sabendo o que se tratava aquele pranto, aquele choro, e ele fala de Jesus para aquele povo, mas ele disse assim, nós vamos aceitar Jesus, o seu Jesus, mas se você orar por esse cavalo e ele ressuscitar. O cavalo da família, que tinha mais de 15 anos que estava com ele, que era tido como de estimação, estava morto. Ele falou, eu vou orar, e se esse cavalo ressuscitar, eu sei que o meu Jesus que eu prego, ele faz milagre. E ele e mais 2 irmãos que estavam a cavalo, desceu do animal e orou, e colocou a mão sobre o cavalo. Sabe o que aconteceu? O cavalo levantou, ressuscitado para a glória do nome do Senhor. Enquanto o cavalo levantava, o povo ajoelhava, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós, enquanto pregamos, o Senhor, Ele pode fazer milagres extraordinários. Louvado seja o nome de Jesus. E eu quero que os irmãos entendam que a nossa fé em pregar evangelho, ela não pode ser pequena. Nós pregamos um Jesus que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, como foi falado aqui, e breve voltará. Eu creio nesse Jesus. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode curar hoje, Ele pode salvar hoje, Ele pode libertar hoje, Ele pode fazer coisas extraordinárias, porque o meu e o seu Jesus é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo Ele ao meu coração. 111. E final deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração.
carro, foi liberto da prostituição e está aqui adorando o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Este é o Evangelho que transforma, e o Evangelho que não muda não é Evangelho, mas o Evangelho que nós pregamos, ele transforma, ele muda, ele faz coisas maravilhosas em nossas vidas. Glória a Jesus, estar aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. E desde o começo do culto, me incomoda o Senhor em orar por duas pessoas aqui. Eu quero fazer isso em nome do Senhor. Eu quero orar pela vida da irmã Delis, que vai a esta viagem. Ela vai e volta em paz, em nome de Jesus. Eu quero orar também pela irmã Emily e a criança que está no ventre. Eu quero convidar também o pai para vir aqui junto. Vamos orar por essas duas vidas, pelas essas três vidas, né? E vamos já estar encerrando. Quero externar aqui a minha gratidão juntamente com a igreja, a nossa irmã Priscila, o evangelista Gabriel, que Deus abençoe as suas vidas, e também nosso irmão Jorge. Os irmãos orei que irmão Jorge está querendo mudar para Mucurici, viu? E ele, se ele desejar congregar conosco, vai ser muito bem-vindo para a glória do nome do Senhor. Está aqui no ventre da irmã Emily o nosso irmão Levi, não é isso? Vamos estar orando por irmão Levi, para Deus guardar e dar um bom momento à irmã Emily. Daqui quantos meses? É esse mês. Então esse mês nós vamos receber um novo membro aqui da nossa igreja, nosso irmão Levi, que vai ser logo matriculado na escola dominical, em nome de Jesus. E nós vamos ensinar, né, ajudar esse casal também na instrução da palavra do Senhor a esta criança. Quero convidar os irmãos em pé. Sim, irmão João. Amém. Irmão João tem fé para ser curado de alguma enfermidade? Pode vir aqui à frente. Se tiver mais alguém que está enfermo. A igreja de Mucurici vai fazer um compromisso de orar por irmão Antônio até ele ser curado para a glória do nome do Senhor. O evangelista José Nil vai estar orando e nós vamos interceder pelos irmãos que estão aqui. Sim, a irmã Rosa também pede a nossa oração, os irmãos lembrem dela, ela está precisando muito, está passando por um momento de enfermidade também. Tem mais alguém que precisa de oração? O irmão Renato também, o jovem Renato também está passando por um momento de enfermidade. E os irmãos não esqueçam do nosso pastor Antônio, viu? Ele está ali, mas a igreja, como disse a palavra do Senhor, Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele ao Senhor. Não é o caso do pastor, mas ele está enfermo e a igreja vai continuar fazendo oração por ele ao Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Eu queria convidar também a irmã Luzinete. Não sei porquê o Senhor, né, mandando chamar a irmã Luzinete para ele orar por ela também. Não sei a causa, irmã Luzinete, mas Deus sabe, né? Ele sabe de todas as coisas. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar com as mãos lá. Altíssimo Deus e soberano Pai Celestial, neste momento, meu Senhor, aqui estão os teus filhos diante da tua presença nessa noite. O Senhor sabe, Senhor, qual é a necessidade, a causa, a circunstância, aquilo que os teus filhos precisam nesta noite. Ó Deus, entra agora com providência, abençoa teus filhos. Toma, Senhor, a tua serva Luzinete nas tuas mãos. Ajuda a tua filha, meu Senhor, e ela força de graça. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Senhor. Pai querido, visita-lhe no Valdete. O Senhor conhece a vida do teu filho, meu Pai. Toma cada um dos teus filhos nas tuas mãos. A tua filha que está aqui, Senhor, para dar luz neste mês. Toma ela nas tuas mãos, abençoa poderosamente, meu Senhor. Nós entregamos teus filhos nas tuas mãos. Abençoa a tua igreja.
graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Divino Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Quem está esperando Ele, diga: Amém.